Olá pessoal, meu nome é Victor Cota, sou aluno do 8º período de Engenharia Mecatrônica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e estarei ministrando a segunda aula do treinamento da 9ª competição interna de robótica, que se trata sobre alinhamento e posicionamento de um robô do futebol de robôs. Pois bem, nessa aula a gente vai tratar sobre o que quer dizer alinhamento e posicionamento, e teremos uma revisãozinha de controle, tratando sobre controle on-off e um controle proporcional. Mas nada muito, já adianto para vocês, nada muito radical, né? Vocês não precisam ter um super domínio de controle, já está fazendo a matéria, nem nada do tipo. Vão ver que é bem tranquilo. E aí, a gente vai ter a parte teórica, né, a revisão e tudo mais, e depois eu vou mostrar para vocês um código em on-off e uma parte de um código proporcional. Eu vou estar me atentando mais à parte proporcional no vídeo das dúvidas, né, no encontro das dúvidas, e vou passar um exemplozinho para vocês lá. Mas aqui eu vou mostrar um trecho de código também sobre o mesmo, mas o foco será mais o on-off, que é o tipo de controlador mais fácil que existe. Pois bem, então, o foco, né, da tarefa é que o robô em uma certa posição no campo, ele vai ter que localizar a bola, né, e ir de encontro até ela, para executar as tarefas, né, fazer o gol e tudo mais, dar passe, driblar e etc. Bom, para isso ele vai ter que considerar, essa atividade considera a posição do robô e do objeto, né, que é a bola, e considera o ângulo do robô em relação ao objeto, né, para trabalhar a partir disso, e também a implementação de controladores, no caso o on-off e o P, como eu já disse, não será algo assim muito trabalhoso. Pois bem, o que é um sistema de controle, né? A gente tem aqui um diagrama de blocos, né? Que a gente sempre trabalha com set point, né? Que é uma variável, a resposta que você quer, né, de algo. Aqui no caso a gente vai implementar, vai considerar a velocidade, né, que a gente quer do robô, também é a nossa variável de entrada. Aqui a gente tem um comparador, né, que ele recebe tanto a resposta desejada quanto a saída da variável do processo, aqui, a realimentação dela, né, para tornar tudo automatizado, esse é o foco. Aqui o controlador, né, que a gente vai implementar, né, tanto o on-off quanto o P, ele vai aqui para controlar o sistema. E aqui a gente tem um sensor, né, no caso, por exemplo, da velocidade, a gente tem, sei lá, um tacômetro, por exemplo. Então é basicamente isso. Isso é um diagrama de blocos em malha fechada, né, ele tem realimentação, ele mantém esse loop, né? E basicamente esse é um resumão de como o controlador, o que um sistema de controle faz em um processo, qual que é o intuito dele, entendeu? Então nada que vocês precisam se preocupar muito quanto a isso, né? Mas assim, basicamente, um resumão, o sistema de controle nada mais é do que uma interconexão, sabe, de componentes, formando uma configuração de sistema que produzirá uma resposta desejada do sistema, consistindo de subsistemas e processos, ou plantas, reunidas com o propósito de controlar as saídas do processo. Então, basicamente, é isso, sabe, pessoal? Agora, né, falando sobre o controlador on-off, ele é a ação de controle que pode ser considerada a mais econômica e simples, sabe? Mas, no entanto, esse tipo de ação de controle possui limitações no que diz respeito ao comportamento dinâmico e em regime permanente do sistema em malha fechada, sabe? A aplicação dele ela é mais comum em sistemas em que não é necessário precisão nem um bom desempenho dinâmico, sabe? Como, por exemplo, a gente pode citar aqui o termostato da geladeira e o controle do nível d'água a partir de boias, sabe? Então, é isso, sabe? E aí, nesse tipo de ação, o controlador ele é modelado por um relé, sabe? Como isso aqui mostrado na figura. Que é um relé nada mais é que, digamos que é um interruptor. Mas ao invés dele ser manual, sei lá, com o dedo e tudo mais, ele reage a respostas elétricas, entende?
Então aqui o relé seria o controlador on-off, né? Aqui o sinal 1, o 1, o 2, né? Aqui você chega com o que você quer, que eu já tinha explicado, né? Um valor determinado que você quer manter ele, um errozinho aqui que vem. Aí o controle do processo, a saída, né, do processo e a realimentação, né? Pois bem, o sinal de controle, o T, né, o que a gente quer controlar, ele pode assumir, nesse caso do on-off, apenas dois valores, conforme o erro seja positivo ou negativo. Esse tipo de função ele pode ser implementada com um simples comparador ou mesmo relé físico, né, como eu acabei de falar. Bom, então basicamente, né, quando a gente pega lá, a gente viu a questão do relé, então se o 1, se é de t for maior que zero, e o 2, se o é de t for menor que zero. Então assumindo aí valores, né, positivos ou negativos. Só que assim, vai analisar, né, uns problemas do controlador on-off, é que neste caso, né, tipo, pode haver uma inconsistência em zero, sabe? E na presença, e também, tipo assim, contando a presença de ruídos, por exemplo, no sistema. Que aí pode acontecer que exista falsos chaveamentos, quando o sinal é de T for bem próximo de zero, sabe? Então, para evitar esse tipo de problema, é bem comum que ser utilizado na prática o que é conhecido como controlador on-off com esterese, né? Pois bem, então, considerando aí a esterese, né, o controlador com esterese, se o de t é igual a U1, é necessário que o valor de U de t desça abaixo de menos E2 de t, para que haja um chaveamento para o 2. E aí, caso U de t seja o 2, é necessário que o valor de U de t ultrapasse o valor de E1 de t para que haja um chaveamento para o 1. Beleza? Pois bem, pessoal. Então, o gráfico a seguir, ele mostra a curva de resposta em malha fechada e o respectivo sinal de controle que a gente encontra aqui. Aqui é resposta em malha fechada e respectivo sinal de controle para um sistema com controlador on-off com esterese. Dá para notar que em regime permanente, a saída do sistema apresenta uma oscilação em torno do valor de referência. Então, este fato, né, ele demonstra a baixa precisão obtida com esse tipo de controlador, sendo que a amplitude e a frequência da oscilação são funções do intervalo E1 e E2. A determinação do intervalo E1 e E2 deve ser feita levando-se em consideração a precisão desejada, os níveis de ruído e a vida útil dos componentes, beleza? Pois bem, agora, né, levando em consideração o controlador proporcional, né, a gente pode defini-lo, é um controlador mais preciso, né, do que o on-off, e tipo, nele a gente só tem apenas a influência da ação proporcional, entendeu? Que a ação proporcional, ela vai calcular um OP, né, realizar uma ação proporcional, que será chamada de U, é um sinal U, através de uma constante que multiplica o sinal de erro. A constante, o erro que você vai carregando, que é esse erro aqui, ele vai ser multiplicado, por uma constante. Isto é, né, no caso, o que eu estou querendo dizer? Que a ação proporcional ela altera a saída do controlador proporcionalmente ao erro. Então, daí o nome. Então, nesse caso aqui, o de T ele é a saída do controlador. Kp nada mais é do que o ganho proporcional. E E de T aqui, ele é o sinal de erro como uma função no tempo ou a diferença entre a variável controlada do processo e o set point, né, o valor de referência. Agora, quanto ao
U de 0 aqui, ele nada mais do que o valor que toma OP quando o erro de T é nulo. Então, quando o erro aqui é nulo, esse aqui é o valor de OP, beleza? Que vai zerar e vai sobrar o 0. Pois bem, então, o que a gente pode interpretar disso é que a ação proporcional só será nula quando o erro for nulo. Então, assim, observando a figura, dá para notar que a ação proporcional tem a mesma forma do erro, apenas multiplicado, né, por um ganho proporcional. Então, de forma sucinta, assim, resumida, ao se projetar um controlador proporcional, o objetivo é ajustar o valor de Kp de forma a se obter a resposta desejada. Assim, a gente pode concluir que quando o erro não varia e fica constante, a saída do controlador P, sinal OP, no caso, também não irá variar. Então, esses controladores, né, ele permite que em muitos casos o sistema em malha fechada tenha erro em regime permanente, beleza? Então, aqui a gente tem a estrutura, né, de um controlador do tipo P. A gente está vendo aqui, ó, a constante P, né, que multiplica o erro, né, OP, chegando em um atuador. Um atuador nada mais é do que um sistema, né, que converte energia elétrica, pneumática e hidráulica em energia mecânica, né, aí para o processo, e aí realimentação com medidor, né, um sensor. Então, assim, analisando, né, um controlador proporcional, a gente chega na conclusão de que, de maneira geral, né, o principal defeito do modo proporcional consiste na introdução de um desvio permanente na variável do controlador, né? Então, apresenta, no entanto, uma ação estabilizadora, entendeu? De modo que, tipo, para ganhos altos, sabe, aparecem oscilações na saída do processo, podendo até instabilizar o sistema, apresentando desse jeito, sabe, um limite inferior de desvio permanente, que nada mais é que a diferença entre set point e variável do processo, beleza? Que não pode ser ultrapassado, sabe? Então, em resumo, o que a gente pode concluir é que este controlador só deverá ser usado quando são pequenas as variações das variáveis de carga e quando os tempos mortos são pequenos. Então, pessoal, saindo dessa explicaçãozinha, que é bem básica, não tem nem assim, muito que preocupar quanto a isso, como eu disse, né? Que vai estar tudo no código, vou explicar para vocês. Aí a gente passou um resuminho aí, entendeu? Então são códigos bem simples, não são nada muito robusto, né? São controladores bem simples, nada muito robusto. E agora eu vou mostrar um código on-off para vocês. Então, pessoal, esse aqui é o nosso código do alinhamento usando o controlador on-off. E eu vou dar uma explicaçãozinha para vocês aqui do todo o passo a passo desse código, beleza? Pois então, aqui o básico a gente está importando as bibliotecas, né? Biblioteca do Webolts, né? do robô, dos motores, biblioteca supervisor, também do Webolts. Aqui é uma biblioteca que eu até comentei aqui que a gente não vai utilizar agora, é de uma aula mais para frente. Então pode até excluir aqui, não precisa se preocupar com isso. Que é a biblioteca Keyboard, que vocês vão ver, vai ser a quarta aula, né, ministrada do curso. Estou dando um spoiler para vocês. Aqui é SDIO.h e Math.h, que já é comum aí para quem trabalha em C. Né? Esse aqui padrão e essa aqui para cálculos matemáticos. Bom, aqui é a definição de constante, né? A gente vai trabalhar com π, então aqui é uma parte do número π, né? 3,14. A velocidade máxima dos motores a gente setou a velocidade de 15. Aí, aqui o DSEG 0.17. O que é? Né? É a distância de parada, né? Está escrito aqui, ao aproximar do objeto, né? Referencial dos eixos internos. Como assim? Vamos aqui no robô. Vou até explicar para vocês de uma maneira mais didática. É o seguinte,
Quando o robô alinhar e chegar aqui na bola, ele para evitar ele trombar, bater, tipo assim, porque considerando que aqui a gente vai considerar o eixo do robô, o eixo central, e não aqui a ponta, então ele vai vir e a tendência dele é passar até esse objeto, essa bola, encontrar com o eixo central. Então para evitar isso, a gente calcula aqui a distância, entre o eixo central e a bola, beleza? Para evitar, tipo, para ter essa diferença, a tal ponto do robô parar, que é a parte do chutador, parar de frente com a bola, entendeu? Então, tipo assim, a tendência é do robô ir toda a vida e com a bola. Dessa forma ele para, porque ele respeita essa distância entre o posicionamento final, às vezes quando que a bola está aqui, e o eixo de referência. Então é 0,17 aqui a distância, beleza? E aqui, ó, time step, né? Cada passo de simulação a gente determinou como 64, né? E aqui a nossa função principal. A gente está usando variáveis flutuantes com a velocidade, também tem 15, esse V de velocidade, alfa, θ e o erro, né? O erro a gente vai calcular utilizando alfa e θ, que eu vou explicar mais para baixo, e o inteiro aqui, mod igual a 1. Esse detalhe que essa variável mod, ela é bem importante, vocês vão ver aí mais para baixo. Beleza, essa parte aqui é meio padrão, é a inicialização, né, do robô, né? Esse padrão aí aqui para frente. A gente vai ter que definir, né, os dispositivos do robô, adquiri-los. Então aqui o motor esquerdo, aqui o motor direito, né, e o motor esquerdo, a gente está setando eles aqui. E a gente aqui, depois que a gente nomeia, né, a gente declara aqui os dispositivos do robô, né, classificação, lado direito e lado esquerdo deles, a gente vai setar eles para operar, né, no modo de controle de velocidade. Então a gente vai colocá-los infinito, para rodar até infinito, qualquer valor que a gente colocar aqui, tanto direito quanto esquerdo. E aqui a gente vai, na verdade a gente vai setar a posição, a gente seta uma posição para o infinito, ou seja, para onde quiser levar o robô. Então, tamanho infinito. E uma velocidade aqui que vai começar em 0 para ambos os motores. A gente está setando a velocidade começando em 0, não considerando a velocidade negativa no caso. Bom, aqui são os nós, né? A gente tem uns nós que, com base no que a gente vai trabalhar aqui, e aí a gente tem como referencial o robô. Aqui a gente só está utilizando um robô, é o robô cujo nome dele é R1, né? O robô do lado esquerdo. A gente vai considerar a bola também como referencial, a gente vai setar que a gente precisa dela aqui. E aqui tem gol esquerdo, a gente não vai usar o gol como referência, beleza? Mas é bom deixar aqui para vocês identificar, tipo assim, esse lado do campo, a gente só está trabalhando aqui do lado esquerdo, então para vocês entenderem cada coisa. Tipo assim, durante os jogos lá e tudo mais, vai ser tudo importante a gente entender, tipo assim, localizar. Então tipo assim, como a gente só está trabalhando aqui do lado esquerdo, e aqui só tem um robô, você tem apenas um robô, que está nomeado, né? Robô esquerdo 1. Se tivesse outro aqui seria o robô esquerdo 2. A bola, né, vai ser padrão, vai ser uma só. E o gol esquerdo como referência, que a gente vai precisar, né? Tipo assim, quando tiver um contra-ataque, para defendê-lo. Mas aqui a gente não vai trabalhar com gol, viu? Nesse alinhamento. Só para deixar aqui mesmo, por parte. Aqui, né, os fios desejados, né? Os nós e os nomes. Então a gente vai considerar a translação, o efeito de translação do robô, o efeito de rotação do robô. Caso ele não esteja alinhado, ele vai ter que rotacionar para chegar até a bola. A translação da bola, né? Deslocamento dela de um lado para outro, né? E aqui o gol esquerdo, igual eu falei, né? Que tipo assim, também não necessariamente, né, é uma translação, até porque ele vai ficar parado, né? Então aqui pode até ignorar, não sei porque que eu determinei aqui, mas é importante deixar, pelo menos para vocês entenderem. Aí é lógico, né? Porque o gol fica parado, né?
Beleza. Mas aí, aqui a gente tem o loop principal, né? A gente vai usar aqui o time step de 64. Diferente de -1, esse -1 aqui é padrão, beleza? A gente sempre vai usar, a gente vai usar aqui dentro de um while. Então, enquanto essa variável aqui do step for diferente de -1, a gente vai buscar esses vetores aqui de posição, né, do robô, de posição e rotação do robô e de posição da bola, beleza? A gente está considerando. E aqui a gente tem a parte mais importante do código, a questão de alinhamento, que é a gente está pegando a diferença em x em relação ao posicionamento da bola e o posicionamento do robô. Então em x, por isso que está aqui um vetor em 0. Em y, então tem uma variação, então a gente pula de 0 para 1, da diferença da bola para o robô. Ou seja, a gente trabalhando aqui num plano cartesiano, de modo que o vermelho aqui é x e o verde é y, a gente vai considerar essa diferença aqui em relação à bola também, entendeu? A bola aqui também tem as coordenadas, né? O azul aqui é z, a altura aqui. Então, tipo assim, essa diferença dos dois, tanto em x quanto em y, do robô para a bola. E aqui a gente calcula a distância, né? E a partir dessa manipulação aí de cima, a gente acha, né, a raiz de dx ao quadrado mais dy ao quadrado, beleza? Então, tipo assim, um cálculozinho básico. E aqui a gente vai calcular o ângulo relativo entre os objetos, né? Então, a gente vai usar, por isso que a gente está considerando o θ lá em cima, a gente usa a função atan2 para retornar nessa ordem, dy e dx. Ah, por que atan2? Por que não pode ser atan? Eu posso até explicar, mostrar depois, né? Tipo assim, no tempo de aula, até mandar para vocês, o que acontece, por exemplo, quando você só usa ata. Porque não é tão recomendável. Porque aí atan2 a gente está mexendo em todos os quadrantes, beleza? Trigonométricos. Então, evita de acontecer, por exemplo, de um lado o ângulo é positivo, do outro é negativo, inverte. Para não ter essa confusão, a tan2 ela retorna o mesmo valor para o mesmo valor para θ, entendeu? Então não corre o risco de ser um valor tipo assim negativo em contraponto do outro. Então a tan2 vai trabalhar em todos os quadrantes. E o que eu estou querendo dizer? Porque ano passado, por exemplo, uma das aulas, a mesma aula que eu dei em alinhamento e posicionamento, eu mostrei essa questão no código, que a tan, você tem que fazer todo um trabalho de soma, de algo assim, que às vezes a gente vê até na matéria de variáveis complexas do curso. Você tem que somar π, ou subtrair, ou π sobre 2, para evitar esses erros. Então aqui deixa tudo mais o θ mais equilibrado, entendeu? No diferencial assim para cada quadrante, quadrantes positivos e quadrantes negativos, um equilibrando ao outro. Então é muito importante, beleza? E aqui a gente tem a correção, né, do referencial de rotação do robô. É o alfa lá que a gente determinou lá em cima. O que é? Então a gente pega aqui a rotação do robô, né, em z, nada mais o azul aqui. Então, tipo, se não está alinhado a bola, ele vai rotacionar. E aí, tipo assim, a correção do referencial. A gente pegou um vetor aqui em 3, beleza? É um vetor maior do que o vetor aqui de rotação, né? Que a gente está multiplicando aqui, aqui está em z, e aqui a gente pega um vetor maior para quê? Fazer essa multiplicação e corrigir o alfa, né? Durante essa rotação, a fim de alinhar com a bola. Então o cálculo do erro, né? Ele está baseado com a rotação, né, do robô. E aí, para normalizar, a gente vai pegar nada mais que esse θ aqui e menos esse alfa. E aí é o erro que a gente tem do sistema, beleza? Aqui eu tinha falado do mod, que é o seguinte, modo de 2. O que isso quer dizer? Eu faço isso aqui para sempre cair na condição de 0 ou 1, desligado e ligado. Então qualquer número aí que você dividir por 2, ou ele não vai ter resto nenhum, vai ser 0,
ele vai sobrar um resto que vai virar 1, entendeu? Então, ou ele cai na condição 0 e 1. Então, tipo assim, é uma forma da gente fazer aqui que sempre execute esse loop, entendeu? Ou tá parado ou tá ligado. Então, é uma saída bem inteligente aí para nós, ainda mais quando a gente está mexendo com algo que envolve o controlador, mesmo um controlador mais simples, beleza? Então, aqui para realizar a rotação, a gente pega a distância normal aqui, que foi aquela distância calculada aqui em cima, aqui, ó. Olha aqui a distância aqui, ó. A gente achou que está a distância, ó. Essa distância aqui calculada, a diferença de x e y do robô com a bola, se ele for menor que aquela distância de referência aqui do eixo aqui, em relação à bola, que é 0,17, se for menor, então a gente vai ficar com o motor, os motores vão estar parados, né? Porque aí significa o quê? Que você já está, de certa forma, não precisa rotacionar, já está alinhado. Se não, caso o erro, né? O erro que a gente calculou ali em cima, seja menor que esse valor aqui, que nada mais é que a precisão, isso aqui eu coloquei esse valor que eu quis deixar preciso, é 10 elevado a menos 2, né? Nada mais é do que a precisão, beleza? Então, nada mais é que a precisão. Então, se for menor que o erro, né? A precisão for maior que o erro, perdão, a gente vai parar o motor esquerdo e parar o motor direito, perdão, né, com negativo, e girar o motor esquerdo, né? Então o robô vai em direção ao lado esquerdo. Se não, se o erro for maior que isso aí, galera, o que vai pegar? Vai ser o contrário. A gente desliga o motor esquerdo, liga o motor direito, ele vai rotacionar para o lado direito. Se não, se nenhum desses casos aqui da rotação, basicamente, ele vai aproximar do objeto, de modo que, se essa distância, a distância calculada lá, do x e y, as coordenadas do robô com a bola, menos a do eixo do robô para a bola, for maior que a precisão aqui, 10 elevado a menos 2, se for maior, então, se for uma distância grande aí, a gente vai ligar os dois motores aqui, vai setar a velocidade deles, né? E aí ele vai se aproximar do objeto. Se não, ele está parado. Significa o quê? Que ele já está de frente ao objeto. Aí aqui vai ser 0. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Aí aqui, nada mais contador, né? O mod mais, vai incrementando a cada passo. E aqui encerra as atividades do robô. Eu vou rodar aqui para vocês agora. E aqui também, ó, eu estou printando a distância, eu vou printar a distância e a velocidade. Vocês vão ver que a velocidade vai ser sempre 15, né? Que já não variou ela, a distância vai pegar a distância aqui em cada ponto. Eu vou deixar desse jeito aqui, ó, que está o robô agora, dessa forma, que ele já parece estar alinhado, né, e tudo mais. Vocês verem aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu preciso compilar. Nós vamos compilar só para das duas, né? A gente fez uma mudancinha ali de nada. Beleza, vamos rodar. Vai, ó. Chegou, tá vendo? Ele já estava alinhado, né? Ele não teve que rotacionar. Vamos fazer um exemplo aqui. Reset. Vai lá, mais uma vez, ó. Olha lá, tá vendo? Ele não teve que rotacionar, ele já estava alinhado, então foi fácil. Aqui, ó, as distâncias, tá vendo? A distância de cada passo do robô. Subir aqui. Então aqui, ó. E aí ela vai diminuindo, até chegar na distância ali próxima em relação, né, à posição original. Lembrando que a velocidade está sempre 15. Então, vou voltar aqui. Agora eu vou tentar deslocá-lo para outro lugar. Deixa eu pegar aqui em Y, passar para cá. Vamos ver se vai rotacionar. Vamos ligar. Olha, lá vai louco como nunca, olha. E alinhou, tá vendo? Assim, como uma coisa que eu tinha que falar, né, deixar mais claro, porque eu já tinha falado sobre o controlador on-off,
é que ele, tipo, ele é o mais simples. Então, tipo assim, lembra que eu tinha falado que na parte dinâmica ele deixa a desejar? Você vê que o robô ele dá uma trepidação, vai chegar um momento, dependendo da região que ele tiver aí, que ele não vai conseguir alinhar com a bola, beleza? E aí que eu vou explicar para vocês aqui no slide, vou dar só uma pincelada para deixar para a aula, deixar mais claro na aula, ter um tema maior para eu explicar, no nosso encontro, né, pessoal, no caso, que é o seguinte, para a gente tentar pular isso aí, eu vou explicar um pouco sobre o que é o controlador proporcional e como ele corrige essa questão do problema dinâmico do on-off. Ele tem um atrasozinho, né? Assim, você vê que o robô vai meio cambaleando e tal, e tudo mais. Vamos ver aqui se mais umas duas posições, para ver como é que, se ele vai reagir bem. Olha aqui, vou tentar puxar ele para cá. Peraí, tá, vou pegar em X agora também. Fazer mais para cá, vamos ver. Bora, garoto. Olha, já tá demorando um pouquinho. Ih, rapaz, tá vendo? Já deu uma cambaleada. Peraí, vamos voltar. Olha. Aí. Tá. Bota aqui. Aí, X. Beleza. Ó. Chegou e alinhou. Vamos forçar aqui uma situação que vai ficar mais complicada. Já não basta ter capotado. Vamos forçar mais um aqui. Beleza? Epa. Eu coloquei ele aqui bem embaixo. Bem embaixo, né? E olha aí, foi cambaleando, mas ó, vai chegar, hein? Ó, chegou, então até que foi bem, né? Fora as cambaleadas, deu uma cambalhota aí, então ele foi bem. Mas assim, né? A gente vê que tem uma certa falha, mas é um princípio básico que a gente vê que funciona, dadas as circunstâncias, beleza, pessoal? Então é aí que a gente cairia no proporcional, que eu vou entrar mais a fundo no encontro presencial, que é o seguinte. Olha aqui, no caso ali da rotação, no caso ali da rotação, vou estar falando para vocês, aquele erro, né? Aqui a gente tem aqui, ó, é outra lógica, é outro código, eu vou apresentar para vocês. Ele, pegando o módulo do erro, se ele for menor que essa precisão, a velocidade está em zero, aí se não, aqui o controle proporcional. A gente pega a velocidade lá, lembrando que a velocidade e a velocidade máxima estão no mesmo valor, a gente pega um limite aqui, e aqui a gente vai trabalhar com a velocidade máxima sobre uma constante proporcional, que a gente vai chutar, pegando o erro, né? Lembrando que o erro é o quê? O erro nada mais é que θ menos alfa, não é? Beleza? Então, que tem a ver diretamente o quê? Baseado na rotação atual do robô, não é mesmo? Então, tipo assim, a gente faz isso. E aí a gente movimenta o motor direito e para o motor esquerdo, beleza? Então, assim, multiplicando pelo erro, a gente trabalha na parte da rotação, beleza? Pegando um limite aí de valores. Já quanto à aproximação do objeto, né, a tarefa final, aí a gente faz, né? Se aqui a gente está trabalhando com erro, aqui a gente precisa da distância, né, variação da distância. A gente pega o modo da distância, menos a distância ali da bola, da posição da bola até o eixo do robô. Se ele for maior que essa precisão, a gente vai pegar um limite, a velocidade vai ser nada mais que o limite do mesmo valor máximo, né, de velocidade, vezes a distância. Entendeu? Mais um controlador proporcional e aqui os dois motores ao máximo. Beleza? Então, é isso, pessoal. Eu vou entrar mais a fundo nessa parte do controlador proporcional. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, podem nos procurar. Tudo mais. E é isso. Vocês vão ver que é bem tranquilo. Qualquer coisa pode entrar em contato com a gente. Estamos aí para isso, beleza? Falou, um forte abraço para todo mundo.